O ano é 2026 e estamos nos aproximando da segunda edição do Congresso Científico Catarinense de Odontologia. Sim, o evento que foi um sucesso no ano passado, em 2025, que reuniu mais de 700 pessoas, entre público e também comissão organizadora, aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis, na capital do estado, vai agora migrar para Chapecó, a capital do oeste catarinense. Brincadeiras à parte, isso demonstra a nova orientação do Conselho Regional de Odontologia, que quer fazer que o evento se torne itinerante. Repetindo, ou com a possibilidade até de superar o recorde obtido na primeira edição, que a participação foi grandiosa, você vê, mais de 70 trabalhos científicos que foram apresentados lá em outubro do ano passado e mais de 23 instituições de ensino da área de odontologia, né, com foco em odontologia em Santa Catarina, que representou, por incrível que pareça, 80% das instituições de ensino. O evento teve uma grande adesão, por isso nós estamos aqui para falar da segunda edição que se aproxima e os trabalhos já estão deflagrados. Estão aqui comigo à mesa para a gente não debater, a gente discutir e apresentar o evento desse ano, a presidente do CRO Jovem de Santa Catarina, doutora Laura Quanti. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora que veio de Joinville para nos prestigiar aqui, também ao lado do doutor Rafael Zandoná, presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia, que veio lá de Chapecó, doutor. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. E a doutora Bárbara Anheim, acertei, doutora? Acertou. Esses sobrenomes importantes. A doutora Bárbara Anheim, que é professora universitária lá da UNOESC e é presidente de honra da edição desse ano, que vai também tratar de toda a articulação no meio acadêmico. Boa tarde a todos, também estou muito feliz em estar aqui para esse bate-papo com vocês. Ótimo. Visto essas presenças, também a gente tem que registrar o prestígio de nós estarmos nesse momento sendo assistidos pelo presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, Dr. Wilson Andriani Júnior, que está aqui nos bastidores, acompanhando de perto essas primeiras revelações, doutor Rafael, que a gente pode dizer agora que nós vamos levar ao conhecimento público. É isso, sabe, o Congresso começa quando termina o anterior. Então, quando a gente terminou o Congresso ano passado, já começou os planejamentos para esse ano. Assim como esse ano, já estamos planejando do próximo ano. Então, é um esforço contínuo. A gente sabe que depende de muitas pessoas, depende de instituições. Então, é importante essa integração entre as áreas da odontologia para que a coisa funcione e seja um sucesso, como foi ano passado. Mas deixa eu já falar na mudança principal, porque mudou a sede. Foi realizado na capital. Houve também toda um verdadeiro deslocamento do estado inteiro, porque os estudantes eles tiveram suas custas, né? Aqueles que foram eleitos os trabalhos. Explica um pouquinho dessa característica, doutor. No projeto inicial, o que a gente pensou? Hoje o estado tem em torno de 30 instituições, espalhadas por os locais mais longínquos, né? A gente tem desde Itapiranga, lá na fronteira com o Rio Grande do Sul, com a Argentina, até as aqui do litoral. A ideia é que trazer pelo menos um aluno de cada instituição para um mesmo local e fazer a apresentação de trabalhos. Só que a questão da distância dificulta muito. Então, se for toda vez no mesmo local, algumas instituições seriam favorecidas e outras iam ter, digamos assim, mais problemas para se deslocar. Então, desde o início, o Dr. Wilson, quando assumiu o conselho, sempre teve esse caráter de, digamos, tirar o centro do CRO de Florianópolis, levar para o interior. Isso mostra até pelo quadro de conselheiros hoje, que é bem distribuído em todo o estado. Então, desde a primeira edição, a gente pensou em cada ano fazer uma sede diferente, por isso que esse ano a gente vai viajar um pouco aqui do litoral lá para o oeste catarinense. Mas essa mobilização ela já começou nos bastidores, principalmente articulada aí pelo Conselho Jovem. Esse Conselho Jovem com nova presidente, doutora Laura, como é que está agora em frente aos trabalhos, junto à garotada no bom sentido, tá? A garotada aí, os jovens, né, dentistas, cirurgiões dentistas, num evento que vai promover uma grande programação, inclusive também para os assistentes de saúde bucal e os técnicos de saúde bucal. Então, o Conselho ele já vem desde o começo do ano buscando estar essa integração maior entre a faculdade com os recém-formados, né? Então, a gente já tem o Conselho presente
com o CRO Jovem dando palestras dentro das faculdades. Tá. E a gente conta com o CRO Jovem também para disseminação da propaganda, né? Da propaganda. Porque muitos dos membros são ainda universitários, né? Então é importante isso. A gente vê essa geração mais moderna, doutora, se me permite, muito aderente às redes sociais, né, doutora? Então, assim, o compartilhamento dos recursos, dos conhecimentos se dando de uma forma muito rápida. Mas você enfatizou algo muito... talvez inovador para uma geração mais atual, porque é a presença. Então, o CRO Jovem SC está presente dentro dessas instituições. A visita acontece em loco. Exatamente. E o interessante também é que dentro do CRO Jovem, os próprios coordenadores das instituições de ensino, eles fazem essa sugestão de alunos que são membros do CRO Jovem. Então, nós entramos em contato com esses alunos já... Praticamente todo mês estamos conversando sobre alguma coisa e agora temos essa oportunidade de estar promovendo mais um congresso. E essa promoção do congresso, deixa eu falar aqui um pouquinho com a doutora Bárbara, que já está trabalhando toda essa articulação, claro, em parceria com o CRO Jovem, porque os trabalhos, eles têm um critério para serem inscritos. Vale frisar uma pergunta, as inscrições ainda não estão abertas? Ainda não, as inscrições ainda não estão abertas. Mas vão ser abertas em breve. Em breve. Mas, na abertura, eu estar apto a inscrever meu trabalho, eu tenho que ter algumas publicações anteriores, como é que é o fluxo dentro da instituição de ensino? Então, a gente acaba seguindo 2 fluxos, né? Como até vocês comentaram que tem um aluno sempre que é indicado, né? Um estudante que é indicado. Então, nesse momento da adesão, né, das instituições de ensino, então, o curso de odontologia de Joaçaba, vou usar Joaçaba como exemplo, né? A minha cidade. Então, a UNOESC, curso de odontologia, assinou o termo de participação, né, de adesão ao congresso, então a gente recebe o direito de enviar um aluno para o congresso com as custas pagas pelo CRO. Então, geralmente, esse aluno é o aluno vencedor de uma semana acadêmica, de um evento já, né, consolidado da instituição, para que esse aluno, então, receba esse prêmio, né, essa oportunidade. Além disso, então, esse aluno vai levar esse trabalho, então, é um trabalho que já foi apresentado na semana acadêmica, na jornada, ele vai levar esse trabalho para o congresso. Mas, além desses, a gente incentiva que os outros alunos também levem trabalhos. Então, trabalhos que ainda não foram apresentados, que não foram publicados. Nós queremos, né, tentar levar, pelo menos eu brinco com o Rafael, que eu quero pelo menos levar um ônibus de Joaçaba, né? Queria 2 ou 3, mas pelo menos um a gente vai levar. Então, tá não mais precisa... pertinho, é Chapecó ali pertinho. Não precisa ter apresentado, né, esse trabalho inscrito anteriormente em outro local. Pode ser um trabalho inédito, sim. E todos concorrem, né, da mesma forma. Só com a diferença que esse que já vem indicado, ele tem essa facilidade, né, esse benefício ali, esse auxílio financeiro, né, para o deslocamento do aluno para apresentar. Mas concorre da mesma forma, apresenta da mesma forma. Doutor Rafael, isso foi uma estratégia que o CRO adotou para o evento de Florianópolis ter participação grandiosa que houve, né? Com diversas caravanas, a gente pode dizer, vindo para a capital, porque as pessoas vieram realmente prestigiar e até porque a apresentação se dá de forma presencial, né? Foi interessante, a gente teve até, porque pode inscrições de instituições de fora do estado, tá? Pode do Brasil todo. A gente teve alunos vindo de São Paulo, do Ceará, foi bem interessante porque como após pandemia diminuiu muito o número de congressos presenciais, quando estão acontecendo o pessoal está indo. Só, claro, a gente conta principalmente com o CRO Jovem nessa questão de divulgação, porque hoje a divulgação principalmente é nas redes sociais. Então, ano passado a gente atingiu esse número de inscritos, número de trabalhos, porque teve uma difusão muito grande e aí o pessoal acabou acatando assim, a ideia, comprando a ideia e vindo participar. E foi bem legal porque realmente teve trabalhos bem inovadores. Eu participo da vida acadêmica, sou professor também e fiquei assim bem animado saber da produção científica que acontece no nosso estado. E a gente produz muita coisa, né? Dentro da universidade, mas às vezes não tem essa oportunidade de levar isso, como tu disse, que é a questão do congresso. Presencial. Isso, exato. Porque acabava que as semanas acadêmicas acabavam fechadas, então dentro da instituição os alunos conheciam os trabalhos dos colegas, porém as instituições próximas não sabem. Então essa interação é legal porque vários professores comentaram isso. Como tem coisa legal no estado, hein? E doutor, eu acho legal contar aqui, é que no nosso Instagram do CRO Jovem já tem alunos perguntando quando será a próxima edição. Que legal, olha só. Me permita uma observação em relação aos jovens, porque nós tivemos um recorde
de publicação em stories no ano passado, né? Falo isso com uma grande felicidade. Nós replicamos mais de 300 veiculações, 300 publicações dos estudantes que estavam no evento e manifestavam isso de uma forma honrada. Não gosto muito da palavra orgulho, né? Mas a pessoa estava honrada de estar ali, fotografando seus trabalhos, seus familiares, seus amigos, e se tornou, por que não, uma grande festa. Mas para o nosso público que está nos ouvindo agora e aqueles interessados, nós teremos 2 categorias de trabalho, as categorias do ano passado, a apresentação oral e painel eletrônico. Exatamente. Doutora. Painel eletrônico, que é, né, a apresentação do nosso bom e velho banner, né? Mas agora, como, né, em formato digital, a gente tenta modernizar um pouquinho também, né? Então, como já foi no ano passado. E a apresentação oral, que acaba se tornando, né, uma apresentação um pouquinho mais robusta, onde você tem a oportunidade, né, de colocar um pouquinho mais de informações. Então, claro que a gente vai divulgar, né, agora quando começarem as inscrições, exatamente os critérios para cada categoria, quais são, né, as diretrizes que precisam ser seguidas para o trabalho, mas serão essas 2 categorias novamente. E, doutor Rafael, me permite, que é algo novo desse ano, me corrija se eu estiver equivocado, mas na edição agora para Chapecó haverá uma programação, vou fortalecer, para as outras categorias que são inscritas no Conselho, os assistentes e técnicos de saúde bucal. Justo, a gente está passando por 2 grandes transformações na odontologia. Uma é a nova RDC da Anvisa, a RDC 1002, que vai mudar toda a parte de fiscalização da vigilância sanitária nos consultórios, nas clínicas, nas faculdades. E também a questão fiscal, que é a que a gente teve a oportunidade de conversar com a doutora Rita aqui no podcast, que vai mudar as regras das declarações. Mas, diretamente no consultório, essa parte da RDC da Anvisa é muito importante. E quem trabalha diretamente com isso, mais do que o próprio dentista, são as auxiliares, são as técnicas, são as secretárias. Então a gente pensou esse ano em trazer pelo menos uma palestra, que vai ser com a doutora Liliana Donatelli, vai ocorrer no período da manhã, que vai ser uma palestra voltada, vai ser aberta a cirurgiões dentistas, mas também vai ser aberta às auxiliares e técnicas que trabalham no dia a dia com essa parte de vigilância, esterilização, acondicionamento de material, porque era uma categoria que faz parte do conselho, mas que muitas vezes acaba não participando tanto, né? Mas já vou citar aqui os nomes dos 5 conteudistas já confirmados. Dr. Paulo Vinícius Soares, Dr. Roberto Garanhani, Ana Carolina Nogueira, Liliana Donatelli, como o Dr. Rafael colocou agora, e Dr. Daniel Malta. Essa diversidade temática e essa possibilidade de atualização fortalece esse caráter multidisciplinar, né? E como é que está a expectativa entre a rapaziada mais jovem lá, doutora? Bom, ano passado foi um espetáculo, né? Agradou muito todos os alunos. Nós recebemos comentários positivos desde o começo do evento até a finalização do ano passado, e até hoje nós recebemos esse feedback tão positivo. Então, tenho certeza que esse ano será muito positivo. Eles já buscam, né, nas redes sociais, eles já nos buscam para perguntar sobre o congresso, se terá novamente, aonde vai ser. E estamos aí esperando as inscrições agora abrirem. Eles deixem suas datas reservadas 22 de outubro em Chapecó. Mas até lá existe um cronograma. Vou pedir para o Dr. Rafael colocar e explicar de como é que vai ser a possibilidade de abertura já no curto prazo. As inscrições abrem em agosto, se eu não me engano. O que a gente está aguardando agora é o retorno das férias escolares, das férias universitárias, para não abrir inscrições, aí o pessoal não está lá ainda. Então, a gente ia abrir agora essa semana, então a gente adiou um pouco para iniciar quando voltarem todas as faculdades às suas atividades. Vai ter o período de inscrição dos trabalhos, né? A gente vai divulgar, quando divulgar o calendário vai ter o período de início e fim de inscrição de trabalhos, início e fim de inscrições para participação. Tá? Então a gente vai liberar o calendário completo para o pessoal poder se organizar, mas tem bastante tempo, porque a gente na verdade precisa de um período de análise. Os trabalhos inscritos passam pela comissão. É importante destacar que quem promove o evento também dentro do conselho é a nossa comissão de educação, que é formada por diretores, né, das faculdades. São 10 diretores de faculdades, a doutora Bárbara representando, né, eles na presidência. Então tem uma comissão organizadora que analisa e sim vai dizer se os trabalhos preenchem os critérios para ser apresentados ou não. Não preenchendo, a gente dá um prazo para regularização. Então, assim, ano passado a gente teve 1 ou 2 trabalhos apenas que não... Foram poucos que precisavam muito poucos. Ser adequados. Justo. Mas é muito mais questão de metodologia ou era erro de inscrição temática, alguma coisa nesse sentido? Todo congresso tem que ter suas regras, né? Tá. Então, assim, a gente tem que padronizar de uma maneira que a competição... que não é uma competição. Ela não envolve um benefício financeiro,
mas envolve você sair com, né, digamos assim, o mérito de ter ganhado o congresso. Então, para ter uma isonomia, a gente até mudou algumas regras do ano passado, a gente está até comentando antes, porque a gente pega trabalhos de diferentes categorias. Então, a gente, mesmo dentro dos painéis e das apresentações orais, vai ter subcategorias que vão ser avaliadas. E é nesse momento que a Comissão de Educação trabalha bastante, né? Porque a gente já, desde o congresso do ano passado, então, né, já terminou aqui em Florianópolis, a gente já começou as conversas, né, Rafael? Como tu disse, então, a gente tem todos os coordenadores, né, diretores, cada região trata com um nome, né? Coordenador, diretor dos cursos de odontologia, que a gente conversa, então, né, sempre sobre isso. E primeiro, nesse momento, a gente ainda está muito mais engajando a participação, né, das universidades. Então, nessa fase, né, de adesão ao congresso, de organização das normas, já estão todas, né, muito bem alinhadas. E aí, agora, retornando, né, para as aulas, a gente entra para esse segundo momento, que é conversar nas salas, né, incentivar a inscrição, a participação. E a gente vai também já organizando, né, os times, né, avaliadores. Então, tanto quem vai avaliar esses trabalhos, dizer se eles estão aptos ou não para serem apresentados, quanto também as comissões de avaliação para o dia do evento, né? Que a gente vai mobilizar. Já recebemos um tema de casa na nossa última reunião, que, né, vários coordenadores ali que precisam levantar um time ali de professores. Só para ter ideia, no passado eram 70 professores participando da avaliação, de todo o estado. Tanto na pré-avaliação, para ser o painel ou a apresentação oral e poder ser apresentadas, quanto no dia. Porque no dia, para cada apresentação, são 3 professores avaliadores. E a gente ainda tem o cuidado de não pode ter um professor avaliando um trabalho da sua própria instituição. Então, tem todo um cronograma. Então envolve, por isso que eu digo... A mobilização é enorme, né, nos bastidores ali. É um momento que está agora de sensibilização, mas a mobilização também é organizacional. Mas eu vou perguntar agora a notícia de bastidor. O Dr. Rafael dividiu o seguinte. É difícil, né, porque o seu tem que organizar, o número de instituições ele não é pequeno, foram 23 em 2025, 23 entre 30. Isso. Com certeza nesse ano deve chegar na sua totalidade, mas a administrar muitas vezes essa concorrência, doutora Bárbara, como é que já está ali? Porque as pessoas querem participar, tem uma mobilização para aderir e estar lá, mas no bastidor, né, já estão preocupados em ser vitoriosos. Ei. Então, a gente ainda não chegou nesse momento, né? Chega mais pertinho do congresso. A gente estava brincando aqui, né, antes de começar a gravação, falei que o doutor Rafael passou essa organização para mim agora, porque ano passado eu fui a que mais reclamei, né? Então foi tipo assim, agora resolve o problema. Mas, não, é porque a gente vai sempre encontrando, né, algumas coisas que a gente acha que... E reclamei no sentido da premiação, né? Críticas construtivas. Exatamente, porque até também brinquei antes, né, dizendo que a nossa antecessora, né, a doutora Morgana, que está nos ajudando muito, né, nessa edição, foi impecável, né, em tudo. Mas algumas coisas da avaliação dos trabalhos que a gente pensou, essa categoria a gente precisa fazer um pouquinho diferente, né, para que realmente fique tudo muito bem desenhado, e a gente sabe que para a próxima vão ter coisas para melhorar, porque existe esse desejo, né, de vencer, logicamente, né, mas muito mais do que isso é você tentar levar o que você tem de melhor dentro da universidade. Por uma experiência própria, né, da última edição, não viemos com o intuito de ser o trabalho vencedor, mas assim, eu estava lá assistindo, né, o aluno que veio, né, representando a universidade, que infelizmente no ano passado foi uma quantidade pequena, né, que veio de Joaçaba. Esse ano, pela proximidade, vai ser um número maior, mas eu estava assistindo orgulhosa, assim, falando, nossa, olha, né, é o que a gente tem lá, é o que a gente produz lá, é o atendimento que a gente faz lá, era um relato de caso. Então, você fica ali com aquele sentimento, assim, de mãe orgulhosa, sabe? Sim, existe a identificação, né? Exato. É uma vitrine para as universidades, sem sombra de dúvida. Mas, doutora Laura, deixa eu perguntar, mas o protagonista continua sendo o estudante lá na ponta, né? O estudante, com certeza. O foco do congresso é trazer a produção deles, mas levar também conhecimento para eles. Para eles e também para os profissionais, né? Que o congresso, ele tem uma grande adesão com os estudantes, mas o nosso foco também é aberto para profissionais que estão já atuando no mercado. Porque por mais que a gente ouça dos coordenadores de cursos, dizendo assim, é de casa, olha, tá lá o nosso trabalho representado, vai da iniciativa privada daquele estudante e dizer, olha, eu vou me inscrever, eu poderia não fazer, mas eu quero participar, eu quero me doar. Por quê? Afinal, é ele que vai ter que fazer a sustentação lá.
Com certeza. E assim, não só se o estudante ele foi escolhido pela universidade, ele também escreveu um trabalho à parte, né? E é uma experiência que engrandece demais eles e vale a pena participar. Você faz um networking, conhece outras pessoas, conhece outros trabalhos, vê a odontologia com novos olhos. Isso que ia tocar. No ano passado nós observamos muita movimentação no centro da cidade aqui, porque o evento, ele transcendeu os muros, né, do que eram os painéis de apresentação, mobilizou realmente, a gente viu os grupos de estudantes, inclusive caravanas. Eu gosto de usar o termo caravana porque veio torcida. Então isso que é legal, né? Surgiu mais pessoas do que eram somente os estudantes ou os professores. E lá no bastidor, doutora Bárbara, diz ali, essa mobilização, vou perguntar lá da região de Joaçaba mesmo, que olha só, a visão crítica disse, ano passado nós tivemos poucos, mas esse ano a gente vai ter um monte. Exatamente. Então, assim, o nosso papel agora, né, também pensando assim, comissão de educação, né, presidência do congresso, né, como coordenadora do curso, a gente quer que, né, levar esse mesmo desejo, né, que nós, participantes, né, da comissão, temos de levar mais estudantes para os outros coordenadores e diretores também. Porque a gente sabe que o levar uma caravana, né, também gosto de usar esse termo, de alunos, você não faz isso do dia para a noite. Então, é toda uma organização que precisa ser feita. Então, assim, esse ano, por exemplo, né, a nossa logística lá, no mês de maio, nós já tínhamos que ter todos os projetos de viagens, né, porque é uma viagem. Sim. Tudo que você sai é uma viagem. Todos enviados e aprovados. Então, ali em abril, eu já tinha o projeto escrito, em maio ele aprovado. Então, os alunos nem sabiam ainda, né, para onde eles iriam, mas a gente já tinha tudo pronto. Então, agora, no momento, né, das rematrículas de 2026-2, os alunos estão conseguindo, né, se inscrever num componente curricular que promove essa viagem. Então, esse foi o jeito que nós encontramos. Sim. Se enquadra, né, na nossa realidade acadêmica da UNOESC. Cada instituição vai buscar a sua forma, né? Seja o aluno pagando, conseguindo, né? Cada região tem a sua realidade, né? E as suas formas de buscar auxílio. Então, o nosso papel agora, né, muito é entrar em contato com esses coordenadores e mobilizar para que eles busquem uma forma de levar mais alunos do que apenas o que foi o premiado. Até porque os trabalhos foram tão bons quanto, né? Então, assim, lá no dia a gente não tinha diferença nenhuma de quem era o representante da universidade, da faculdade e os demais. Quem não era isso. Até porque a gente, quando escolhe, né, o aluno, é só a gente pensar na nossa semana acadêmica, jornada acadêmica, a diferença é sempre muito pequena. Isso quando não tem empate, né? Então, assim, o vencedor ficou com 9,5, mas o segundo lugar, 9,48. Então, o trabalho tão bom quanto. Sabe que uma coisa bem interessante que aconteceu? Eu tive vários relatos de professores, principalmente dos mais distantes, porque geralmente o trabalho é feito por mais de um acadêmico. Você tem o acadêmico que vai ser o que vai apresentar o trabalho, mas participam 2 ou 3. Teve vários casos onde a gente pagou as despesas para um aluno e ele dividiu a despesa com outros 1 ou 2 colegas para que todos pudessem vir. Porque a verba que a gente destina, ela é fechada um valor X. Mas como ele vai gastar, se ele vai ficar no hotel melhor, ou vai vir de avião, vai vir de carro, a decisão é dele. Vários professores relataram que os alunos, né, poderiam ter vindo sozinhos e dividiram com colegas para trazer os outros para representar. Porque é repassado para ele uma ajuda de custo, é um valor em dinheiro, né? Isso, a gente passa um valor que é o valor da diária. Vamos dizer, né? Isso, é o valor da diária que já é estabelecida, que é conforme a distância, por isso que quanto mais distante, maior é o auxílio. Esse auxílio é importante destacar que ele vem de uma verba que o Conselho Federal cede para os conselhos, tá, para realizar promoções do Dia do Dentista. O que a gente pegou que nos últimos anos, às vezes terminava o evento e a gente tinha até que devolver verba porque acabava não usando. Só que você acabava fazendo eventos muito concentrados num local ou em outro. Assim a gente conseguiu. Aumenta um pouco o nosso custo, mas também você consegue abranger o estado todo, né? E consegue gerar oportunidades, né? Porque as pessoas que residem a própria formação de um dentista hoje, ela tem seu peso, né, orçamentário. Não, tu imagina, qualquer ajuda é bem-vinda. Imagina o Itapiranga, a gente teve ano passado segundo a colocação em painel foi uma aluna da UNOESC, lá é o CEF de Itapiranga. O CEF de Itapiranga. Ela, de Itapiranga até Chapecó, para o aeroporto, são em torno de 230 quilômetros.
depois mais um avião, e eu acho que ela veio de ônibus, então assim, atravessar o estado, porque Itapiranga é a pontinha do estado lá na fronteira Argentina e Rio Grande do Sul. E veio até Florianópolis e veio representar a sua instituição e ficou com o segundo colocação no painel. São entre 10 e 12 horas de deslocamento terrestre. É longe. E nós enviamos convite para instituições dos estados vizinhos também, né, Rafael? Claro, reforçando que eles não recebem, né, esse auxílio, então não tem o aluno premiado que recebe o auxílio. Sim, essa destinação é somente Santa Catarina. Somente Santa Catarina, mas a gente também entrou em contato com as universidades, né, aí das nossas fronteiras, né, da região, para que também possam, né, estar presentes. E aí, agora a minha curiosidade, para quem está nos ouvindo também. A gente está falando e o evento já está gerando uma expectativa gigante. Você está nos ouvindo aí com certeza, né? Queremos superar os números da primeira edição, que já foi um sucesso. E a estrutura lá, doutor Rafael, como é que está preparada para receber? O centro de eventos é o Plínio Arlindo Diniz, certo, Chapecó? O famoso centro de eventos Chapecó. A retaguarda, conta para a gente um pouquinho como é que vai ser. É bem no centro da cidade, ele fica anexo ao estádio da Chapecoense, então é uma região da Arena Condá. Arena Condá é uma região bem bonita. A gente pegou o auditório que é para 1.000 pessoas, tá? Um anfiteatro para 1.000 pessoas, onde vão ocorrer as palestras principais. Uma sala para 300 pessoas, onde vão ocorrer as apresentações orais. E tem também o hall de entrada, onde vai ter as apresentações painéis, coffee break. Então a estrutura está bem legal, né? A gente vai dividir a grade, simplesmente a parte da manhã vai ser mais dedicada à parte científica e a palestra da doutora Liliana Donatelli, que é a parte das auxiliares, e na parte da tarde segue a parte científica e sim as palestras dos outros palestrantes. Mas já dando aqui um spoiler, aquele público que ele não vai participar, mas eu tinha vontade de estar lá presenciando e acompanhar toda essa exibição desse conteúdo acadêmico, vai poder se inscrever e frequentar o local do evento. O evento é aberto, é gratuito. Cirurgiões dentistas, acadêmicos, interessados, auxiliares, quem quiser participar está convidado. Ah, ótimo. Agora vamos falar um pouquinho de renovação e continuidade, de quando elas caminham juntas. Dr. Rafael já esteve aqui, e eu também já estava aqui no ano passado, quando a gente estava divulgando o primeiro congresso. Agora nós temos duas novas, jovens pessoas aqui à mesa para falar, né? Duas novas lideranças formadas também pelo Conselho Regional de Odontologia, para que proporcione essa nova entrada, essa alternância. Isso vem salutar. Essa renovação. Deixa eu perguntar lá para a doutora Laura. Doutora Laura, já assumir e falar um pouquinho do bastidor, o CRO Jovem em Santa Catarina é um desafio? Para mim foi, no começo, mas é um desafio bom. Eu acho que tudo que a gente enfrenta e não acha desafiador não te faz crescer. Exato. Então, hoje para mim é um desafio, mas é um desafio que quando eu vejo os resultados, eu escuto os feedbacks tanto do nosso presidente quanto dos nossos conselheiros, me dá muita gratidão assim por ter conseguido pegar essa oportunidade. E deixa eu fazer uma pergunta bem crítica aqui. O público é crítico? Ele é um público exigente, com certeza, cada ano mais. Não só com a gente do CRO Jovem, mas imagino que a doutora Bárbara, que está na coordenação, convive com esses alunos todos os dias, consegue concordar comigo. Cada ano eles ficam mais exigentes. E, assim, exigência tanto com o que nós iremos fornecer a eles, né? Qual que seria o benefício desse congresso, quanto também no que eles ganhariam, assim. Ele é um público exigente, eles sabem o que eles querem. O CRO Jovem lidera esse processo. Me corrija, doutor Rafael, o Conselho Regional de Odontologia, ele dá a estrutura da retaguarda, mas a liderança, ela parte pelo público jovem. Sim, sabe que desde que surgiu o projeto do CRO Jovem, o Dr. Wilson, a gente conversou muito sobre isso, porque são poucos estados que têm CRO Jovem. Tá? Eu sei de 2 ou 3 só, então de todos os estados. O nosso talvez seja o mais atuante, que ainda tem essa promoção, né? Todo ano tem o congresso. Mas a gente quis cada vez mais aproximar, porque o público odontológico está ficando cada vez mais jovem. Você tem cada vez mais universidades, turmas maiores, então você tem muito... E a comunicação para nós, que já somos de uma outra geração, é diferente do que a gurizada. Então, a ideia do CRO Jovem foi justamente essa, foi unir, trazer dentistas recém-formados, formados há pouco tempo, para que eles levem as notícias, eles que levem as atualizações do conselho para dentro das universidades. Tanto que, ano passado, conversando com o Dr. Wilson, a gente decidiu que quem faz as palestras dentro das universidades são justamente os membros do CRO Jovem, que já são formados,
mas estão ainda são da mesma geração e que pode mostrar para quem está saindo da faculdade quais os desafios para você se inserir no mercado de trabalho. Até porque a área ela se moderniza o tempo todo, né? O cirurgião dentista, mesmo que tenha formação de algumas décadas atrás, ele não vai deixar de se atualizar. Doutora Bárbara, deixa eu perguntar lá nos bastidores agora, a experiência que você tem de muito lastro, embora jovem, no ambiente acadêmico, né, traz aí uma segurança até para os alunos e a própria coordenação do curso lá em Joaçaba. Mas na organização de um evento de abrangência estadual e já com essa responsabilidade de saber que a primeira edição foi um sucesso. Como é que está aí o coração? É desafiador, né? O doutor Rafael deixa a gente mais tranquilo, assim, né? Fala, não, vamos lá, vai dar tudo certo, a gente sabe que vai dar tudo certo, mas é desafiador, né? Eu estou em Joaçaba, né? Então não moro em Chapecó, a gente até ter essa estratégia, né? Já é justamente para mobilizar um pouquinho mais, então não escolher tudo da mesma cidade, né? O congresso é em Chapecó, seguindo toda esse novo pensamento, né, do CRO aqui em Santa Catarina, justamente, né, de levar para outras regiões. Então, presidente é de uma cidade, o congresso vai ser em outra cidade, e isso faz com que a gente se aproxime e realmente crie um time, né? Então, assim, eu sinto, tudo bem, é o título, né, de presidente de honra do congresso, mas é uma equipe trabalhando, né, Rafael? É uma equipe. A gente consegue conversar sobre tudo e todo mundo ajuda muito. E uma coisa que eu sinto, assim, é o meu 4º ano na coordenação do curso, né, em Joaçaba. Então, desde o primeiro ano lá, comecei a conversar com o Rafael sobre algumas situações, né, e a aproximação que a gente teve nesse período entre, né, o CRO, as comissões de educação, né, ensino, o CRO jovem, e trocando ideias agora com os outros coordenadores, né, que me antecederam, outros, era muito diferente. Então, acho que a gente conseguiu essa gestão veio para bagunçar muito isso no sentido positivo, assim, de tirar da zona de conforto, e essa aproximação não existia de uma forma ativa antes, né? Então, isso é muito importante, porque a gente consegue unir o dentista já formado, né, de décadas, como tu disse, o recém-formado, o que vai formar daqui a pouquinho, quem está no meio acadêmico. Eu confesso que os professores, né, a gente fala assim, dedicação exclusiva, né, o professor que está ali só em sala de aula, mas ele é dentista. Sim. Sim. E muitas vezes ele nem se sentia parte do CRO, porque ele não está ali atuando na clínica. Sim. Mas ele tem o número dele do CRO lá. Ele é responsável pelo que ele faz dentro da universidade. Então, a gente volta a participar desse meio e isso dá é uma energia diferente, assim. Conseguir fazer com que todo mundo caminhe junto e pensar em um evento que seja atrativo. Para quem está no consultório, para quem está recém-formado, para quem é professor, para o aluno. Acho que isso é o diferencial. E sabe que tem uma coisa que eu sempre falo... Agradeço muito ao Dr. Wilson, porque quando você tem essas ideias, você tem que ter quem compre elas. Porque você diz, vou organizar alguma coisa usando a instituição, né, como um alicerce, as pessoas têm que incentivar, porque é mais fácil dizer, não vamos fazer nada. Esse ano são quase 30 eventos que a gente faz no estado. Né? O congresso, digamos assim, é a nossa cereja do bolo, mas tem o encontro de gestores de saúde bucal, que reúne os gestores de todos os municípios do estado. Tem os eventos do CRO perto de você, esse ano são 26, se eu não me engano, né? Porque cada vez surgem mais, né? Agora já surgiu mais uns 2 ou 3 eventos. O Carlos sabe mesmo, porque eu tô toda hora incomodando ele. Mas eu acho que essa questão só está funcionando porque tem o incentivo, mas tem pessoas que participem, porque né, uma coisa que é importante destacar, né? Tá aqui a doutora Laura, a doutora Bárbara, por recursos próprios, vindo a Florianópolis para participar disso, fazendo divulgação, trabalhando sem nenhum retorno financeiro. Isso é uma coisa que a gente gosta de destacar, porque às vezes as pessoas pensam, está fazendo porque devem estar ganhando bem. E a gente sempre diz, olha, quem quer fazer algo pelo conselho, venha porque quer trabalhar, porque quer fazer por vontade de odontologia. Que não vai ter, vai ter despesa, não vai ter lucro ou incentivo nenhum, né? Exato. É uma pena, mas é a realidade da situação, né? Mas o momento que você vê aquilo realizado, né? Assim, o sentar lá no congresso, ver ele acontecendo, vale muito mais do que qualquer outro, Justo. né? Então, é por isso que a gente faz, né? Ver o aluno saindo lá de Joaçaba, vindo para Florianópolis, agora indo para Chapecó, para levar o trabalho que ele fez, né? Dia após dia lá na universidade. Que ele também não precisava fazer, porque você não é obrigado a fazer a pesquisa científica. Sim. O aluno que vai para esse lado é porque ele quer fazer, porque ele
ele tem vontade. Porque ele também poderia não fazer, porque muitos não fazem, né? Muitos só passam pela faculdade. Aquele aluno que está disposto a fazer, ele tem que ser incentivado a participar. E a gente sentiu que era um público diferente, né? Os participantes do congresso, assim, eles não estavam preocupados em apresentar o trabalho e ir embora, Isso. né? Eles ficaram conversando A permanência ali no final. interessante. Essa permanência, a troca de contatos. Então, logicamente, né? Eu conversei muito mais com os participantes, né? De Joaçaba. Mas na semana seguinte, eles tinham recebido mensagens já parabenizando pelo trabalho. Seu trabalho não foi premiado, mas eu gostei muito. Eu conheço um caso parecido. Então, assim, eles continuaram essa rede como profissionais já formados. Isso. Então, eu consegui perceber isso neles, assim, foi bem bacana. Até para você que está nos ouvindo e quer saber um pouquinho de como foi a edição passada, está noticiado na página do CRO, você pode encontrar as matérias lá que foram veiculadas em relação à primeira edição, como também existe uma galeria no Flickr, sim, aquela rede social puramente de fotografias, ela existe, ela está perene, tá? O CRO está lá com um banco de imagens da edição do ano passado para você visualizar como o evento estava cheio no período da manhã e no período da tarde, né? Como a doutora Bárbara colocou, que a permanência foi muito interessante. Outro ponto interessante é você saber qual é a página específica do Congresso para você se atualizar e acompanhar as notícias, as divulgações, como também a abertura das inscrições por lá. CCCO, são 3 vezes a letra C. cccosc.com.br. Vai estar aqui também embaixo na legenda, a gente vai botar também esse destaque aqui no vídeo. Não deixe de acompanhar as notícias por lá. Mas agora a gente não pode deixar de falar, obviamente, que essa proposta ela vai além dessa atualização científica. Vale também como um ponto de encontro, isso remeto à doutora Laura, que é a representante desse público mais jovem, e o doutor Rafael agora nessa parte institucional, também uma oportunidade para empresas encontrarem o seu público de atuação já de construção de parceria. Ele pode haver empresas interessadas em participar, em ter seu logotipo ou seu produto lá exibido, doutor Rafael? A gente sempre deixa claro que como o Conselho é uma autarquia federal, tem regras que têm que ser respeitadas. A melhor maneira da empresa participar dos eventos do Conselho é participar do nosso clube de benefícios, né? O Carlos sabe muito bem, a gente tem um clube de benefícios onde as empresas podem se associar. O Conselho não aceita nenhum tipo de contrapartida financeira, mas sim a gente quer levar empresas idôneas e corretas ao contato dos colegas. As empresas que quiserem participar do Congresso, elas podem levar seu material, apresentar seus produtos aos participantes, né, dar um brindezinho, alguma coisa, isso é diretamente com os alunos. Haverá um espaço de oportunidade expositiva lá também? Sim. Se a empresa que solicitar, a gente tem espaço para que eles apresentem os produtos. Mas já fica a dica, entre em contato já, viu? Porque haverá lotação, se deixar para cima da hora, capaz da sua empresa ficar de fora. A gente está com esse programa então, do Clube de Benefícios, já tem várias empresas hoje que participam. A gente sempre destaca que são empresas voltadas a benefícios aos dentistas e tem um critério, então tem todo um critério para essa empresa poder se associar, tem que apresentar todas as negativas, mostrando que realmente é uma empresa séria. Essa é a maneira mais fácil e mais correta para a gente conseguir fazer esse caminho, né? Então, várias frentes, vários interesses, diversos stakeholders estão interessados. Olha, 22 de outubro em Chapecó. Para a gente encerrar, vou pedir aqui para a doutora Laura que a fase é de sensibilização e mobilização. Nada melhor que a mensagem do CRO Jovem, que é o que lidera a parte organizacional do concurso. Já falamos da parte de organização acadêmica e institucional, mas vai aquele recado de mobilização para o estudante, doutora, que está lhe ouvindo lá do outro lado da linha agora, aquele professor também, porque é a força dele e a oportunidade de destaque, né? Bom, eu acho importante colocar que o cirurgião dentista ele tem que aprender desde o começo que a nossa vida é muito solitária. É nós dentro de um quadrado com um paciente e sozinhos. Então, o congresso ele é uma oportunidade para ver a odontologia de fato acontecendo. Não só na sua própria faculdade, mas como ela ocorre em todo o estado. E os acadêmicos, eles são realmente muito incentivados a isso. A gente percebeu isso por conta das instituições. E, bom, o convite está aí e a gente aguarda superar, né, todos os dados que a gente teve ano passado. Você acompanha então na página cccosc.com.br, como também nas redes sociais do CRO Jovem. Diz o arroba aí pra gente. @CRO Jovem SC.
E também do CROSC Oficial, que você encontra no Instagram as próximas publicações, como também aqui no YouTube, onde você está nos assistindo dessa divulgação institucional de mais um podcast aqui promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. Lembra, Chapecó aguarda um grandioso evento. E a gente, doutor Rafael, para a gente ser rapidinho, a gente está falando de tantos eventos itinerantes aí e a própria proposta do Congresso. 2027 é uma outra região do estado? Então, a princípio tá tudo certo para ser em Criciúma. A doutora, é engraçado, né? Que no passado a doutora Morgana foi presidente do Congresso aqui em Chapecó, e ela é de Criciúma, e ano que vem vai ser em Criciúma, mas vai ser outro presidente do Congresso. Mas Criciúma provavelmente vai ser a cidade sede. Já temos até o local reservado, já temos contato com palestrantes, porque quando você quer trazer pessoas de nome, você precisa reservar, às vezes, com um ano e meio de antecedência. Como foi o professor Paulo Vidis, que quase um ano antes a gente teve que entrar em contato para garantir ele. Então, o ano que vem vai ser, promete, mas quase certeza, em Criciúma. Ótimo. Então, você estudante, você acadêmico, você professor, coordenador de curso, fica ligado, um grande evento vem aí. Você também da área de odontologia, o evento é gratuito. Chapecó, 22 de outubro. Novidades em breve. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado, doutora Laura, doutor Rafael e também a doutora Bárbara. Obrigada. Fica com a gente. E agradecendo. O chefe está aqui, de olho, nos acompanhando e já anunciou que teremos mais novidades muito boas em breve. Obrigado.